Beleza, pessoal? Pessoal, vamos começar a fazer uma série de estudos aí referente às tensões diferentes aí que existem na placa, tá? É muito importante a gente entender aí cada tipo, né? Quando aparece, em que hora que vai aparecer, né? A gente vai aprender que tem uma sequência correta aí, tá? E vai ser fundamental aí na hora das análises. Um recado aí, pessoal, para quem aí por algum motivo não quer passar pela eletrônica, né? Você vê aí que aonde você olha, pessoal, se você tem componentes eletrônicos, né? Não tem para onde fugir, tá? Então cada circuitinho aí está configurado com um tanto aí, né, de componentes, né, programados. Por exemplo, esse daqui, ó, o setor do backlight. Veja que eu tenho um diodo, né? Eu tenho um diodo, uma bobina, um capacitor aqui, ó, de entrada, esse capacitor aqui, ó, de entrada, um capacitor de saída, e eu tenho um CIzinho aqui, ó, chipzinho preto, tá? Para quem não conhece, é um circuito integrado, né? Um CI, tá? Então esses 1, 2, 3, 4, 5 componentes compõem aí o setor do backlight, né? Lembra do backlight? Setor responsável aí por iluminar o nosso display. Entra 4 volts e tem que sair 18, 22, 26 volts, dependendo aí da placa. Bom? Então, pessoal, fica quase que impossível você querer fazer reparo se onde tudo que você olha é eletrônica, né? Tem componentes. Como eu disse, não dá para fugir do que é composta essa placa, de componentes eletrônicos. Então você tem que estudar o quê? Eletrônica, pessoal, não tem outro jeito. Tá? Não tem um atalho. Então você tem que passar, pessoal. Você é obrigado a passar pela eletrônica se você quer reparar a placa, tá? Não é simplesmente, pessoal, chegar aqui e querer ler o esquema aqui, ó, tá? Ah, vou seguir essa linha aqui. Ah, tem um componente aqui, mas eu não quero saber porque eu não quero estudar eletrônica, então vou continuar, tá? Aqui tem outro também tem dois componentes aqui. Como eu não quero entender eletrônica, eu também não quero saber. Aí eu vou seguir. Isso não é interpretar. O que é interpretar? Interpretar, pessoal, significa entender como que esse circuito está funcionando, como ele foi configurado, né, para funcionar, entendeu? Como que ele está configurado na placa aí. Você vai ver, por exemplo, aqui, ó, capacitor, aqui tem um resistor, né, resistor fusível. Por que ele está aqui? Por que ele está em série, né? Você vai aprender o que é série, paralelo. Lembrando aí, pessoal, que tenho aí como objetivo os iniciantes, tá? O iniciante de bancada aí. Bom, então, pessoal, eu gostaria de começar falando sobre isso. Vamos abordar aí as tensões, tipos diferentes de tensões na placa, tá? Então a gente vai ver tensão primária, secundária, terciária e vamos entender, né? Como eu falei, a primária, secundária, terciária e a neutra. Veja que tem uma sequência, né? Primeira, segunda e terceira. Então significa que existe uma ordem para as coisas começarem a funcionar, tá? Então é isso que a gente vai procurar entender aí nessas aulas que vamos começar a partir de hoje, tá bom? Bom, pessoal, eu sei que vocês viram as placas aqui, viram os esquemas, viram o microscópio aí acionado, mas vamos começar hoje, pessoal. Gostaria de dar uma introdução para vocês. Não se preocupe, vamos para a placa, tá? Mas eu vou sempre estar abordando eletrônica, beleza? Então, pessoal, veja que aqui eu já fiz um circuitinho, tá? Veja que é um LED. Tá? O LED, pessoal, ele precisa aí de 2 volts, apenas 2 volts para a gente fazer ele acender, tá? Então, presta atenção, pessoal, que aqui a gente começa a nossa interpretação de esquema elétrico. Às vezes você fala assim, não, mas interpreta o esquema lá, né? Todo
complexo lá e tal. Mas não, pessoal, no seu estudo você já começa a sua leitura e interpretação desse simples circuito aqui. Tá? A nossa aula hoje começa aqui, então você firma, você começa daqui. Tá? Daqui você vai para lá, um passo a passo. Que eu falei para vocês, não adianta, vou seguir a linha aqui, mas e aí, chegou em tal lugar e agora? Né? Quanto de tensão está ali? Quanto de tensão trabalha essa malha? Entendeu? Então, é um passo a passo, tá? Então, espero que o pessoal tenha paciência e acompanhe as aulas aí, que tem muita coisa boa para vir. O nosso método, pessoal, vai ser o seguinte. Eu não vou começar pelo defeito. Por quê? Eu vou começar pelo defeito. Para mim, pessoal, na minha opinião. Tá? Eu respeito todas as opiniões aí. Cada professor tem seu método, né? Tem a sua metodologia e aplica da forma como bem entende, né? Só que quando você começa pelo defeito, você está começando de trás para frente. Tá? Então, para mim não é legal. Por quê? Para mim, você precisa entender como que o circuito funciona. Lógico que aqui a gente está com um simples LED, né? Aí aqui, ó, veja que eu tenho um LED e eu tenho um resistor. Mas por que eu tenho esse resistorzinho aqui? Tá? Aqui, ó, simbolizei a fonte, que é exatamente os 6 volts ali, ó, que vamos fazer na prática. Tá? Eu vou procurar o máximo possível ser teórico e prático. Então a gente entra com a teoria e tenta aplicar na prática. Nas placas, pessoal, vai ser a mesma coisa, tá? Tentar teoria e prática. Então vamos lá. Então eu preciso interpretar aqui, pessoal. Eu tenho um LED. Qual a função do LED? Acender, simples. Tá? Aqui eu coloquei 2 multímetros aqui para a gente fazer algumas medições na teoria. Então eu sei, pessoal, que a tensão de trabalho. O que é a tensão de trabalho? A tensão de trabalho, pessoal, é a tensão que o circuito necessita para trabalhar, para funcionar. Tá? Então aqui eu sei que o LED ele precisa de 2 volts, tá? Uma corrente aí, 0,20 mA. Tá? Mas se eu tenho 2, se eu preciso de 2 e eu tenho 6, o que acontece se eu aplicar o 6? Eu queimo o LED, né? Sim. Por quê? É uma tensão maior do que ele precisa. Tá? Então aqui eu entro com uma sobretensão. Sobretensão. O que é uma sobretensão? Uma tensão maior, né, da tensão programada para trabalhar. Tá? E como aqui eu não tenho nenhum... Será que aqui eu tenho um OVP? O que é um OVP? O OVP é o Over Voltage Protection, né? Ou seja, uma proteção contra a sobretensão. Veja então, pessoal, aqui a gente começa a entender, tá? Lembra? Olha a importância aí das aulas, tá? A gente passando pelo resistor. O que o resistor tem que fazer, pessoal? Vocês vão lembrar? Ele tem o quê? Que provocar uma queda de tensão, né? E limitar a passagem da corrente. Então veja, pessoal, que eu tenho aqui, ó, um LED que precisa de 2 volts, só que eu vou alimentá-lo com 6 volts, né? Muito difícil você alimentar um circuito com 2 volts, né? Então você sempre com uma tensão alta, 6, 9, tá? E tudo aqui, pessoal, a gente não é aula agora, tá? Mas a gente aplica uma lei de ohms. Na lei de ohms a gente consegue calcular o valor do nosso resistor, tá? Porque é exatamente ele que vai impedir, mesmo que eu coloque 9, 12, 15, desse LED queimar. Ou seja, olha só, vai entrar 6, tá? Quando passar por ele, tem que ficar quanto? 4. Tá bom? Então, se eu colocar a ponta preta do meu multímetro aqui e a vermelha aqui, eu tenho que encontrar os 4 volts, tá? Agora, se eu medir com referência ao meu GND e a ponta depois do LED, eu tenho que achar a queda de tensão, tá? Mas a gente já vai ver na prática, vocês vão entender melhor.
Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Então, é basicamente isso, pessoal. Tenho aqui o circuitinho, tá? Ó, o LED, o resistor, né? A minha fonte, minha alimentação e o meu GND fechando aqui o circuito. Eu vou apagar a luz. Deixa eu tirar aqui. Vamos usar o... Deixa eu inverter aqui. Ele tá aceso já, tá? Eu já alimentei. Aqui ainda não tá muito escuro. Agora vamos medir. Ponta preta na minha referência, né? No meu GND. E a vermelha aqui, ó, na fonte. Ó. Então, veja só, tá entrando. Deixa eu filmar aqui. Ó, tá entrando 6. Vai passar pelo resistor. Quando passar pelo resistor, tem que provocar uma queda de tensão. Então, se eu medir aqui, ó, ainda falta um pouquinho, mas é o suficiente para acender o LED. Tá? Então, pessoal, desse ponto aqui pro LED é a tensão que ele necessita. Lembra que eu falei 2 volts, tá? Mas não tem problema, depois a gente recalcula, mas aqui é mais para vocês entenderem a queda de tensão. Então significa que se eu mudar agora a minha referência, eu colocar ela aqui, ó, e eu medir aqui, ó, no resistor, ó, a queda 4,2. Lembra que tá, viu, esses 20 tá sendo tirado do LED, mas não tem problema, o LED tá acendendo, tá? Então veja que aqui eu vou medir a queda no LED, veja que está entrando 6 e só passa o que ele precisa, tá? E se eu quiser saber a tensão no resistor, eu troco minha referência. Eu vou pôr aqui no ponto e eu acho ela 4,2 volts. Então esses 4,2 volts está no nosso resistor, tá? Ele está cumprindo a função dele. Ele está provocando uma queda, né? E essa queda faz com que o nosso LED receba a tensão necessária de trabalho aí e ele acenda, tá? Tá meio escurinho aqui, mas ele tá aceso. Bom, agora é o seguinte, pessoal. Desligar aqui. Bom, desliguei, o LED apagou. Agora vamos dizer que esse LED apagou, mas com a fonte ligada. Tá? Temos aqui, pessoal, possibilidades de defeitos. Tá? Uma delas, o LED pode ter queimado. Tá? O resistor ele pode ter aberto. Tá? A minha bateria, a minha fonte acabou, descarregou. Tá? Então a gente consegue, pessoal, fazer análises, né? Diferentes tipos de análise aqui para descobrir se realmente tem um defeito ou não. Tá? Agora, se eu liguei aqui 6 volts e a minha iluminação estiver bem fraquinha, então, pessoal, posso garantir para vocês que esse resistor aqui, ele alterou a sua resistência. E você vai lembrar da aula, quanto maior a minha resistência, mais dificuldade a corrente vai ter de passar. Tá? E se ele abrir, né, o que está aqui não passa para cá. Né? Eu tenho uma sequência da aula de resistores, pessoal, onde eu vou aplicar lá, vocês vão entender o defeito no resistor, que é exatamente esse. Ou ele abre, ou ele altera o seu valor para mais, tá? Muito difícil para menos. Tá? Aí eu posso fazer assim, ó. Tá? Para quem não sabe, pessoal, o LED, né? O LED, né? O que é o LED? O LED é da família dos diodo, pessoal. E é exatamente isso que ele é. Ele é um diodo emissor de luz. Então, se eu aprendi
né? Como que funciona o diodo. Então eu sei, pessoal, que se eu fizer o mesmo teste no LED, o mesmo teste que eu faço no diodo, tá? Escala do diodo mesmo, tá? Tem o desenho do diodo, porque o LED ele é simbolizado com uma seta igual do diodo, porém o LED ele vai ter duas setinhas indicando iluminação, e o diodo, né, normal. Então aqui, o que eu tenho que entender aqui para me fazer o teste aqui? Deixa eu apagar aqui. O meu multímetro, pessoal, quando você coloca a bateria, ele tem uma bateria de 9 volts. Quando você coloca no teste do diodo, nas ponteiras aqui, ó, tem que vai ser uma corrente, tá? Uma tensão de 3 volts. Então é suficiente para fazer esse LED acender, tá? Então dizemos, pessoal, que para que esse LED acenda, para que ele conduza a corrente, ele tem que estar diretamente polarizado. O que seria diretamente polarizado? Bom, o LED, pessoal, ele tem polaridade, tá? Então precisa que essa polaridade seja respeitada. O circuito está montado, então eu já sei para onde é o positivo, mas se não tivesse montado, pessoal, o lado, a perninha maior é o positivo e o menor é o negativo, tá? Mas a gente também descobre com os testes aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui aleatório, ponta vermelha desse lado e a preta aqui, ó. Se o LED conduzir, pessoal, se o LED conduzir, aqui tem que dar valor. Se não conduzir, né, se der o L do jeito que está aqui, bloqueou. Significa que ele está inverso, tá? Porque inverso, ele vai agir assim, ó, como uma chave aberta. E reverso, diretamente polarizado, como uma chavinha fechada. Então aqui ele conduz e aqui ele bloqueia, tá? Por isso que ele tem aqui, ó, a seta indica a direção que a corrente deve seguir, né? E o tracinho bloqueia, se caso vir uma tensão reversa, uma corrente reversa aí no circuito, tá? Então vamos lá. Pera aí. Vou fazer o teste aqui, vou apagar a luz. Ver o que vai acontecer lá. Duas pontas nele. Ó. Acendeu, tá vendo? E deu valor. Então tá diretamente polarizado. Deixa eu dar pra ver aí. Ó. Acendeu. Apagou. E acendeu. Então eu vou inverter as ponteiras. E veja que aqui, pessoal, não pode conduzir. Ó. OL, Open Line, linha aberta. Tá entendendo? Então aqui, pessoal, nesse teste aqui, eu já saberia que o meu LED está bom. Então, eu poderia ou saber a resistência qual é a resistência que tem esse resistor, né? Ou, se ele estiver bom, pode ser a minha fonte, ou minha bateria que descarregou. Aí eu venho aqui, ó, esse daqui é de 4,5, 4,5K. Então eu vou colocar na escala de 20. E agora eu vou medir, pessoal, o resistor. Tá? Ele não tem polaridade, então tanto faz se eu tiver qualquer lado da ponteira, tá? E esse teste, pessoal, não pode estar energizado, não pode estar alimentado. Tá? Ó, agora 4,5K. Então independe de eu mudar a posição. Ele não tem polaridade. Ó. Tá? Aí dá uma tolerância em 4 pontos. Tá bom? Então eu sei que também está bom. Aí nesse caso seria minha fonte, a bateria aqui descarregou. Então, pessoal, dessa maneira assim simples, tudo bem, né? Que é um circuitinho simples, porém pra gente já ter começar a ter uma noçãozinha de análise, tá? Por quê? Porque eu conheci o circuito, eu sei como que ele deve funcionar. Então eu começo a listar, pessoal,
as probabilidades de falhas, onde pode estar a falha, entendeu? No meu diodo, no meu resistor ou numa fonte de alimentação, tá? E fazer esses testes que eu fiz aqui. Então na placa você sempre vai estar fazendo isso, tá? Mas o teste, pessoal, de análise de defeito é por queda de tensão, tá bom? A gente vai pegar as falhas aí por queda de tensão, tá, pessoal? Então essa aqui, pessoal, foi uma aula introdutória, tá? Espero que vocês tenham gostado. E a gente já vai partir, né, para as tensões aí na placa. Entender aí os tipos de tensões, quando elas surgem, né, e a importância de cada um. Ou a sequência, né, correta aí, para a gente entender como que as coisas realmente funcionam aí. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa pode comentar, qualquer dúvida, e a gente vai estar respondendo aí, beleza? Então, valeu e bons estudos.